Olha só, irmãos, hoje, nosso último culto do ano, né? E eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: quando estamos sem forças para continuar, quando estamos sem energia para enfrentarmos os desafios que o futuro nos apresenta. Você já teve essa experiência de estar com a tua bateria descarregada? Além do teu celular, você está sem bateria? Eu conheço gente que o tanque de combustível da alma da pessoa, ela já entrou na reserva faz tempo. A luz vermelha está piscando e a pessoa está sem combustível, sem forças, sem energia. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40, livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós vamos começar lendo os versos 1 e 2, eu vou pedir para colocar na tela aí, Isaías 40, versos 1 e 2, e vamos conversar daí em outros versículos deste capítulo, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Isaías 40. A palavra de Deus diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aí você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, Isaías 40, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Isaías capítulo 40, só para a gente contextualizar um pouquinho aqui o que está acontecendo, Isaías capítulo 40 inicia uma nova sessão do livro do profeta Isaías. Tem 66 capítulos, e aqui no capítulo 40 começa uma nova sessão. E aqui a partir de Isaías 40, o profeta Isaías, ele começa a fazer então profecias sobre coisas que iriam acontecer 100 anos depois dele. E que coisas são essas que iriam acontecer 100 anos depois da vida de Isaías? Ele começa a falar do futuro cativeiro da Babilônia, que o povo de Jerusalém e de Judá, o reino do sul, seriam levados para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, Isaías começa a profetizar sobre uma crise, uma futura crise que viria sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém. Jerusalém seria visitada pela crise. Uma crise que ia desarrumar tudo. Uma crise que ia bagunçar tudo. Porque a Babilônia, ela invadiria a Jerusalém e destruiria Jerusalém, levaria a elite e a corte de Jerusalém como cativa para a Babilônia, deixaria o resto do povo ali
e aí isso iria desarrumar todo o povo, toda a estrutura, a economia ficaria desarrumada, a política ia ficar totalmente desarrumada, porque os reis e os príncipes seriam levados para a Babilônia, as relações sociais iriam ficar desarrumadas, porque muita gente ia morrer, e outras pessoas, as famílias seriam separadas, porque uma parte seria levada para a Babilônia, outra parte ficaria em Jerusalém. Está parecendo com hoje, né? Uma crise que vem, que desarruma tudo. A vida religiosa, a fé seria abalada por essa crise que Isaías fala que viria, porque o templo de Jerusalém, ele iria ser destruído. Olha só que interessante, irmãos, o templo ia ficar fechado, como hoje. Muitas coisas iriam mudar, diz Isaías aqui, a partir aqui do capítulo 40. E aí, Isaías, o capítulo 40, então, ele é uma palavra de Deus para o seu povo, que iria ser visitado, então, por essa crise. Um povo que iria passar por uma crise, e aí precisava agora continuar e reconstruir. Mas qual é o problema? Qual é o grande problema? Não é só a crise que vem, mas a palavra de Deus diz que o grande problema é que muita gente do povo de Deus, eles não teriam força, energia, eles estariam cansados para continuar em frente e enfrentar os desafios que aquela crise iria trazer sobre Jerusalém. Esse capítulo 40, aqui de Isaías, é um capítulo que fala sobre os cansados, as pessoas que estão se sentindo sem forças, aqueles que estão se sentindo sem energia, quando atravessam um período de crise e perdas e lutas vêm, se sentindo sem a energia para enfrentar o futuro, para enfrentar aquilo que vem. E nós estamos chegando agora no final do ano, e nós estamos olhando para onde, irmãos? Nós estamos olhando para 2021. E quantas pessoas, talvez você que me ouve hoje, ou você que está em casa, me ouve e fala assim: pastor, eu estou assim, eu estou me sentindo sem forças para enfrentar, para continuar aquilo que a gente vê que vem pela frente. Isaías 40 fala, é a palavra de Deus para esse povo. E aí Deus diz para Isaías, antes de acontecer, Deus diz para Isaías já: eu estou dando uma palavra para você consolar o meu povo, para quando acontecer o meu povo tenha o consolo. Isaías 40, verso 1 diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E aí ele diz assim no verso 2: falai ao coração de Jerusalém, essa Jerusalém que foi agora esmagada pela crise. Falai ao coração. Por que ao coração? Porque há muita gente que está com o coração machucado. Você está com o coração machucado? Teu coração está cansado? E ele fala aqui, Deus fala para Isaías: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, gritai, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aqui nesse capítulo, então, Isaías nos dá algumas palavras do Senhor para pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas e acham que não tem mais aquela disposição e energia para seguir em frente. Eu anotei aqui 5 mensagens de Deus para todos aqueles que estão sem forças para continuar. Nessa virada de ano, 5 mensagens, 5 palavras do Senhor. Primeira palavra, Deus está dizendo aqui para você que está sem força, que toda luta termina, amém? Primeira coisa que Deus lembra o povo dele que está cansado, Deus diz assim: toda luta termina. Essa fase
ela não dura para sempre. E a provisão e o alívio de Deus chegam na vida do seu povo, porque toda luta termina. Qual é a primeira palavra que Deus dá para consolar? Deus diz no verso 1: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, verso 2, né? Bradai o quê? Que já é. O que tem que bradar? Que já é findo o tempo da sua milícia. Bradai que já é findo o tempo da sua milícia. Milícia, a palavra milícia, o que significa milícia? Está na moda agora, as questões das milícias, né? Não está na moda? Milícia é batalha, já é findo. As batalhas terminam e não duram para sempre. Amém? Deus diz aí no verso 2 que a iniquidade já está perdoada e que você já recebeu em dobro, Jerusalém, das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Significa dizer que Deus já pagou em dobro o tamanho da sua dívida. A sua dívida é de 100, Deus foi lá e deu 200 e liquidou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Acabou a milícia. Milícia tem fim, a dívida termina. E aí ele diz uma coisa maravilhosa, do verso 3 e 4. Ele diz assim: voz do que clama no deserto. E essa é uma profecia que João Batista, então, foi atribuída ao precursor do Cristo, né? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Vamos ler juntos aí o verso 4. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão baixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. O que Isaías está dizendo aqui? A boca do Senhor está falando, a palavra de Deus para esse povo o povo olhava para o seu caminho que estava diante de si agora, nessa crise. Eles olhavam e falavam assim: esse caminho é impossível, eu não tenho força para trilhar esse caminho, eu não tenho energia para fazer esse caminho. São montanhas altas e são vales profundos, são terrenos ásperos, são rochas e pedras, eu não vou conseguir. E qual é a promessa de Deus? Eu vou trazer as condições, e você vai andar, meu filho, ande, porque eu vou aplanar os montes, vou erguer vales, vou endireitar caminhos, eu vou pavimentar a sua estrada com a minha graça, e você vai conseguir fazer a travessia. Essa é a promessa. Quando a gente olha para 2021, a gente fala assim: vai ser duro, hein? E vai, né? Vai ser complicado. E aí Deus fala assim para a gente: só anda, filho, anda, porque os caminhos, eu vou cuidar dos teus caminhos, porque a luta tem fim, o tempo da milícia é findo. O que Deus está dizendo aqui para nós irmãos, as lutas não duram para sempre, e os alívios do Senhor vêm sobre a nossa vida. A segunda palavra que ele dá para o coração de Jerusalém aqui é que nós podemos confiar na palavra de Deus, nós podemos confiar nessa palavra que Deus está dizendo aqui, da dívida que foi paga, dos caminhos que serão aplanados e da luta que chega ao fim. Olha o que ele diz nos versos 6 e verso 7. Olha que imagem linda. E olha como o profeta vai sempre falando daquela planta da força que murcha. É a força que murcha. E eu perguntar para você, você está se sentindo murcho nesse final de ano? Olha o que ele diz. Uma voz diz, verso 6: clama,
E alguém pergunta: o que eu hei de clamar? O que eu devo clamar, Senhor? E aí Deus fala: toda a carne é erva, e toda a sua glória, toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu esplendor do ser humano é como a flor da erva, é erva. E aí vem aquela flor, e a flor é linda, ela é colorida. Aí o que acontece? Seca-se a erva e caem as flores, murcha, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Verso 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas o que? A palavra do nosso Deus permanece eternamente, permanece para sempre. Aqui Isaías, movido pelo Espírito de Deus, está comparando o nosso vigor, a nossa força com a fidelidade de Deus. A nossa força é tênue, é limitada, a gente murcha. Todo ser humano, a humanidade, a nossa força, a nossa glória murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As promessas de Deus não perdem a validade. A minha força é igual presunto. Quantos dias de validade tem o presunto, irmãos? Uns 3 dias, é isso? Mais ou menos, já começa a ficar azulzinho, né? Você quer ver só? Quem aqui dia 1º vai fazer um pacto de fazer regime e dieta? Levanta a mão aí. Dia 1º de janeiro. Quem vai? Só eu? Ah lá, Ronilda. Estamos juntos, Ronilda. Dia 1º de janeiro, em nome de Jesus, vou fazer dieta. Quantos dias dura a minha determinação? Uns 2, 3. Porque a nossa força, irmãos, a nossa determinação, o nosso vigor, é murcha, é como a flor da erva, é o mato que nasce e logo se esvai. Vem um hálito do deserto, do vento do deserto, e a gente seca. Mas a palavra do Senhor, a fidelidade do Senhor, essa não perde nunca a validade. E passarão os céus e a terra, e a minha palavra vai permanecer, diz o Senhor. Você que está cansado, firma teu coração na palavra do Senhor. Porque o ser humano é fraco mesmo e as coisas mudam. Vem um governante fazendo promessas lindas e a coisa não dura nem meio ano, já cai tudo por terra, porque eu não confio em governante, eu não confio em ser humano, mas eu confio na palavra de Deus. A terceira palavra que Deus dá aqui para Isaías, para que eles fale para aquelas pessoas que estão sem força para continuar. Fala para eles que o bom pastor está conosco. Amém? O bom pastor está conosco. Ele está perto e junto de nós, o bom pastor. Isaías 40, verso 9 ao verso 11. Essa é a terceira palavra. Tu, verso 9, o que diz aí? Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, boas notícias, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, ó, sempre Deus falando assim, fala a mensagem, fala para o meu povo que está passando pela crise, que está sem força para continuar, fala boa notícia para eles, dê uma boa notícia para eles. E que boa notícia é essa? Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, as cidades que passaram pela crise do cativeiro. E o que elas devem dizer? Verso 9. Vamos repetir em voz alta? Eis aí está
o seu Deus. Fala essa boa notícia. Eis aí, está o seu Deus. Deus está aí. Amém? Deus está aí. E que Deus que está aí? Verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Deus tem um braço forte, ele está falando aqui agora, Isaías. E eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua promessa. Vamos ler o verso 11 juntos agora, olha que coisa linda. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará onde? No colo. As que amamentam, as ovelhas que estão amamentando, as mamães ovelhas, o que ele vai fazer? Ele guiará mansamente. Isaías começa dizendo: proclame uma boa notícia. A boa notícia é que Deus tem um braço forte e Ele é o nosso pastor. E a gente pode confiar no braço dele? Ou não? E esse nosso pastor, dá para confiar, e ele carrega as ovelhinhas no colo, os cordeirinhos. Ele pega os cordeirinhos no braço e carrega eles no colo. Quando o terreno não é aplanado, Deus carrega no colo. E o braço dele é forte. Eu acho linda. Essa palavra de Isaías para mim é uma ternura. É uma revelação da ternura de Deus pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, os cordeirinhos. E você veja que ele está sempre pintando um quadro de fraqueza e de fragilidade. Os cordeirinhos pequenininhos ele carrega no colo. E as mamães ovelhas que estão amamentando, ele faz o quê? Deixa para trás, é isso? Porque elas não podem marchar na velocidade. Elas não têm condição para marchar na velocidade da marcha de todo mundo. Elas estão dando de mamar. Elas estão num outro momento. Elas têm que parar, elas têm que deitar, têm que dar de mamar. Aí Deus fala assim: que se dane, fica para trás. É isso? Ele faz o quê? Ele guia com toda a mansidão a mamãe ovelha. E sabe qual é o quadro que eu pinto no meu coração quando eu leio essa pintura de Isaías? É Deus dizendo aqui que Ele vai dar graça e Ele vai dar condição para a gente cumprir com as nossas obrigações. Ele vai ajudar a gente a cumprir com as obrigações e carregar e cumprir com as nossas responsabilidades. Porque é o quadro da mamãe ovelha que está dando de mamar para os seus filhinhos. Mas ela está cansada, essa mamãe ovelha. Ela não tem leite para ela. Você já teve essa experiência na vida? Você não tem o que dar, você não tem o leite nem para você, mas tem gente que depende de você. Você não tem força, mas você tem obrigações, porque tem gente que depende de você. E você não pode falhar. E aí você olha para essa responsabilidade de pessoas, de situações, de compromissos. Eu sou a mamãe ovelha e eu tenho que dar de mamar. E as ovelhinhas, os cordeirinhos vão gritar na hora de mamar. E eu não tenho o que dar. Eu não vou conseguir. E aí a palavra de Deus diz que o bom pastor olha. E ele tem um braço forte. E ele carrega os cordeirinhos que a mamãe ovelha não consegue mais nem dar de mamar direito. Ele carrega o nosso fardo. Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. Ele nos ajuda a cumprirmos com as nossas responsabilidades. E aí a mamãe ovelha está ali cansada, sobrecarregada, tem que levantar às 6 da manhã para ir buscar o leite das crianças. E ela não tem energia. E ela fala assim: eu acho que eu não vou conseguir. E aí a palavra de Deus diz assim: fala, Isaías, proclama uma boa notícia. Para essas pessoas que estão se sentindo assim, eu vou ajudar elas a carregar.
o fardo, a responsabilidade, e elas vão cumprir. A ovelhinha da mamãe, porque a mamãe está quase deixando a ovelhinha para trás aqui. Aí Deus fala assim: não, eu vou ajudar você a carregar. E vai vir no meu braço. E você, mamãe, eu vou te guiar com mansidão, com compaixão. E eu vou guiar você. A gente vai passar por isso juntos, diz o Senhor. Confia em mim. Então a terceira palavra é que o bom pastor está conosco. Você está cansado? O bom pastor, ele está com a gente, ajudando a gente a cumprir e a carregar os nossos fardos e responsabilidades. Não desista. Vamos em frente. Vamos em frente devagar. É o que ele diz aqui, né? Vou guiar mansamente, em outras assim, ó, vamos devagar. Vamos devagar e sempre. Vamos devagar. E a gente vai chegar lá. Amém? A quarta palavra que Deus dá, ele fala para esse povo dele que está sem força para continuar, ele fala para contemplar a grandeza de Deus. E agora vem um bloco grande aqui dessa profecia, dos versos 12 até o verso 26. Do verso 12 ao verso 26, a palavra de Deus começa a falar da grandeza de Deus. E aí vamos ler juntos o verso 26. A parte A do verso 26, o que diz aí? Pode colocar aí, Luiz, Isaías 40, 26. Levantem os olhos para o alto e vejam. Amém? O resumo desse bloco do verso 12 ao 26 é esse: Deus está falando assim, vocês têm que agora levantar os olhos para o alto e ver. Ver o quê? Levantando os olhos para o alto, ver o quê? Ver a grandeza de Deus. Aquele que faz, que conhece as estrelas todas do universo pelo nome e chama, elas vêm. E olha o que ele diz. Verso 12, pode colocar aí o verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? É isso que ele está mandando a gente fazer. Olha para Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Para Deus, o Oceano Atlântico é aquela espirrada de álcool gel que a gente dá na palma da mão, sabe? Você espirra álcool gel na palma da mão ou não? Faz assim, ó. Aí vai aquele álcool gel na mão. Pois é, para Deus isso é o Oceano Atlântico. É o que ele manda a gente ver. Aí ele fala assim: e tomou a medida dos céus a palmos. Como é que Deus conta o universo? Nós contamos com bilhões e bilhões de anos-luz. E para Deus é 3 palmos. 1, 2, 3. Esse é o universo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui ler um pouquinho sobre. Eu gosto de ler essas coisas de astronomia e esses vídeos do YouTube. Aí eu fui ler e eu vi uma coisa, que a nossa galáxia vizinha, né? Que o planeta Terra está numa galáxia, né? Nós estamos numa galáxia. A nossa galáxia vizinha, mais perto de nós, ela fica a 2,5 milhões de anos-luz daqui. A nossa vida, um pouquinho depois do McDonald's ali, sabe? Você vai assim, você passa o Mac e vai lá, e aí 2,5 milhões de anos-luz. Significa que a gente tem que, para chegar nessa galáxia mais perto de nós, a nossa vizinha, a gente tem que viajar 2,5 milhões de anos à velocidade da luz. E aí a gente chega lá. Para Deus isso é um palmo. Opa, estou em Andrômeda já. Saí da Via Láctea, estou em Andrômeda. E esse é o tamanho de Deus, que Isaías manda a gente começar a contemplar. A palavra de Deus diz: olhem para cima e vejam o tamanho desse Deus. Ele diz aqui: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. E a minha versão da Bíblia fala numa balança de precisão. Todas as montanhas
para Deus são tão pequenas que Ele tem que medir numa balança de precisão. É poeira perto do tamanho de Deus. Por que Isaías está dizendo isso para mim e para você? Por que essa é a palavra de Deus para nós? Porque aquele que está cansado, Deus está dizendo assim: olha, não olhe só para o tamanho dos problemas. Porque vocês olham para os mares tempestuosos e se assustam, vocês olham para as montanhas que são imensas e vocês se assustam, vocês olham para o universo e distâncias para nós impossíveis, é tudo impossível, e vocês se assustam. E naquela cultura, naquela época ainda, as pessoas acreditavam que os astros tinham poderes. E vocês olham para esses astros e vocês acham que eles podem destruir vocês, pois esse universo todo, tudo isso para Deus não é nada. E se a gente fica olhando só para o tamanho do problema, a gente se desanima. E aí Isaías fala: então, olhem para cima, olhem para aquele que está atrás, olhem para aquele que é maior do que isso tudo. Aí Isaías fala aqui dos príncipes da terra, dos poderosos da terra, as grandes nações. Isaías fala assim: é como um pingo, uma gota que cai de um balde. As grandes nações, os príncipes e os grandes juízes, julgadores não são nada. E aí Deus está dizendo: tudo que assusta vocês, tudo que atemoriza vocês, olhem para cima e vejam que Deus é maior do que tudo isso. E Ele é um bom pastor. E esse Deus todo-poderoso, imenso, Ele está aí em Israel. E Ele carrega no colo o cordeirinho que está cansado. E a mamãe que amamenta, Ele ajuda a carregar o fardo. Olhem, vejam. E aí Isaías vai então consolando Israel. E finalmente, a quinta palavra, para quem está sem forças para continuar, a quinta palavra é que Deus, esse Deus, Ele renova as nossas forças dia a dia. Você está sem força, mas o Espírito Santo de Deus, Ele renova a tua força para o dia que se chama hoje. Versos 27 a 31, Isaías 40, do verso 27 até o 31. Olha como ele encerra esse capítulo de ânimo para os cansados. Por que, portanto, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga. A gente cansa, Deus não cansa. Israel estava imaginando o seguinte: será que Deus se cansou de nós? Essa é a pergunta deles. Você já fez essa pergunta? Será que Deus se cansou de mim? E a resposta é que Deus nunca vai se cansar de você, meu irmão. Que Deus não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha o verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nenhum vigor, nenhum. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos o verso 31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Coloca a tua esperança no Senhor. Pastor, eu estou cansado, eu estou me sentindo sem força, sem energia para continuar, estou muito cansado.
E aí a palavra do Senhor vem dizendo assim: coloca a tua esperança no Senhor, por tudo isso que nós vimos. Mas sabe por quê também, irmãos? Porque para o dia de hoje, Ele revigora a força do cansado. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí a gente faz no dia coisas que a gente jamais imaginou que conseguiria fazer. A gente até voa como águia. Voa, corre, anda. A gente recebe a graça, a condição no Espírito Santo de Deus para caminhar mais um dia. Porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos dá hoje. Pão é força, pão é alimento, pão é a energia para cada dia. E eu, meus irmãos, na minha vida, já experimentei esse capítulo 40, não como texto da Bíblia, mas como experiência de vida. E você, já experimentou? Quantas vezes eu disse, como Israel machucado dizia aqui, eu acho que o Senhor se esqueceu da gente. Quantas vezes a minha fé foi pequena? Quantas vezes a minha fé foi insuficiente? Mas o Senhor nunca se cansou. E o Senhor carregou no colo, o Senhor ajudou a carregar o fardo. O tempo da luta passa, os terrenos são aplanados, e a gente vai seguindo. E sem a gente saber, a gente ressuscita. Sem a gente entender, a gente fala assim, ó, vou desistir. Você já falou isso? Vou desistir, parou, acabou. Não dá mais, acabou. Aí no outro dia você está lá. Você levanta e vai, e faz, e segue. Aí você fala assim, não, chega, parei, desisti da igreja, não, essa igreja aí não dá mais, acabou. Ah, larguei de mão fulano, não dá. Aí no outro dia você está lá, voando como águia, correndo, caminhando do lado, e você vai, e fala assim, a mulher fala assim, maridão, mas aí já chega, esse aí, acabou. Larguei de mão, não aguento mais, Deus. Aí no outro dia você está lá, porque a gente recebe. Os que esperam, os que põem a sua esperança no Senhor, eles renovam a sua força. É milagre, irmãos. Porque o caminho nosso natural é murchar. Desde a queda em Gênesis 3, tudo morre. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e portanto, no homem natural, tudo morre. As alianças que ele faz morrem, no homem natural os compromissos que ele faz morrem, o amor que ele tem morre, a paciência que ele tem morre. No homem natural, tudo murcha, tudo morre. Mas em Deus, a gente recebe esse milagre da renovação da força. E a gente que estava já jogando a toalha, como se diz, né, no ringue, né? Estou jogando a toalha, de repente a gente está lá de novo, porque Deus nos levanta. E aí a gente não só a gente sobrevive, a gente voa como águia. É um negócio impressionante. Você às vezes está arrebentado, você acaba fazendo mais do que fazia quando estava bem. Você fala, como pode? Graça, Espírito Santo de Deus, poder de Deus em nós. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está cansado? A gente chega no final do ano, muita gente olha para o ano que vem e diz assim, pastor, eu não tenho força para continuar. Mas você tem um Deus que tem um braço forte para te abençoar. E no braço forte de Deus, a gente vai seguir, dia a dia, fazendo coisas que são impossíveis para nós normalmente. Fazendo o impossível. Nos surpreendendo na graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui.
Vamos orar. Vamos ficar em pé? Fique em pé. E que nessa semana, eu queria que você encerrasse o ano, irmão. Eu queria dar uma lição de casa, assim, você encerrar o ano olhando para cima, para o alto, olhando para o nosso Deus. Nós olhamos para o jornal e vemos muitas crises e obstáculos e montanhas e vales. Mas eu queria que você olhasse agora para além das montanhas, para além dos vales, e você visse o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, com o seu braço forte e que está com você, onde tudo fica pequeno. E Ele está conosco, nos abençoando. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Talvez você hoje é um cordeirinho, cansado, pequeno, se sente pequeno. Descansa nos braços fortes do teu Pai. Senhor Jesus, Isaías 40 fala de Ti. É de Ti, Senhor. Isaías 40 fala da Tua majestade, Senhor. Isaías 40 fala da Tua graça, do Teu amor. Como o Senhor não cansa, de como a Tua aliança não perde a validade, como a Tua fidelidade é sem fim. Senhor, nesse final de ano, nós queremos olhar para Ti, contemplar a Tua face e nos abrigarmos nos Teus braços fortes, nos Teus fortes braços, porque o Senhor nos ajuda a carregar todo o fardo. Nos ajude, Senhor, a olhar para o amanhã com essa fé, movidos por esta palavra, não só pelas palavras dos jornais, da mídia, mas por esta boa nova, por estas notícias que o Senhor vieram de Ti, Senhor Jesus, para o Teu povo que é esmagado por crises, e que muitas vezes perde o vigor, mas que na nossa esperança em Ti hoje o Senhor renove as forças da Tua igreja. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque nesse ano de 2020, esse capítulo da palavra foi capítulo na Itaberaba. Eu vejo aqui em cada versículo, Senhor, como isso aqui foi verdade na nossa igreja esse ano. Absolutamente verdadeiro. Obrigado. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor. Abençoa a Tua igreja querida, e que a graça do nosso bom pastor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder, a renovação e a força do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe e que vocês tenham um feliz Réveillon, cheio de bênçãos, e que você olhe para o alto essa semana. Olhe para o alto. Encerre o ano olhando para o alto. Que Deus os abençoe. Vamos adorar. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto ser cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, Ouço a sua ouço a voz. sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal. Eu sei o sentido do Natal. Sim, do Natal. Pois a história tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Bom domingo, boa semana e feliz ano novo a todos os irmãos. Deus abençoe.